Graças. Oi. O Júlio brincou, disse que fechassem os olhos no primeiro momento. Eu vou pedir mesmo isso. E vou só largar esse microfone um pouquinho para que vocês imaginem algo junto comigo. O que evoca a vocês ouvir uma sonoridade como essa aqui? Vocês viram paisagens, vocês pensaram em pessoas, vocês pensaram em animais, vocês pensaram numa forma de ser, muitas formas de ser. E de resto, quem sou eu para dizer o que vocês pensaram? Mas, até por isso, eu não estou aqui para fazer uma palestra. Eu vou fazer uma balestra. Uma balestra. E vou fazer uma balestra porque muitos de vocês que me conhecem sabem que eu tenho uma referência, e mais do que uma referência, uma reverência a um grande pensador, um grande escritor, um grande músico, chamado Atahualpa Yupanqui. Para a gente merecer que ele seja nosso também, a gente diz com todo o sotaque brasileiro, sem problema, Atahualpa Yupanqui. Ele é as duas coisas, ele é todas essas coisas. Ele é todas as pronúncias do mundo, não precisa dizer Atahualpa Yupanqui, não. Atahualpa Yupanqui, aquele cara do Los Hermanos, aquele cara disse assim: encham a minha boca de areia. Puta, que imagem horrível, né? Não sei vocês, mas eu comi um bolinho de barro quando era criança, por causa dos meus irmãos. Sempre é por causa dos irmãos, quando a gente é o menor, não porque a gente é meio novinho, meio bobo. Eu comi um bolinho de areia, de terra, pensando que era chocolate, eu acho. Encham minha boca de areia. Vamos voltar para o Yupanqui. Encham minha boca de areia se querem calar minha voz. Não hei de afligir-me por isso. A flecha já está no ar. A flecha já está no ar para encher-se de sol. O que eu tento fazer é flechar você assim, certo sentido, sim. Disparar flechas. Se eu tiver força para isso, sim. Tomara que vocês aportem sol, calor, luz de vocês a essas flechas. Mas o que eu posso fazer, porque sou um radialista, porque sou um artista, é distribuir um pouco as flechas dos grandes, as flechas alheias, as flechas importantes. E dos grandes eu não estou falando em nome, eu estou falando em gente como teve aqui hoje, como está aqui hoje. Estou falando de todos os grandes, os que são realmente grandes. Lembram aquela, algum pode até usar aqui por razões hoje esportivas, mas aquela arma medieval, né, que desenvolveu o arco, que era uma espingarda com um arco na ponta. Pode chamar de besta, mas tu pode chamar também de balestra. É por isso que eu não faço palestra, eu faço balestra. E vejam as flechas e eu espero que vocês possam, queiram aportar algum sol, alguma luz, algum calor a essas flechas. Mas antes, eu sou artista. E como artista eu sou obrigado a evocar o trágico. Por sorte não vou evocar o trágico para todos vocês. Pela minha estatística pessoal, já meio antiga, vou evocar o trágico para menos da metade de vocês. Vou dizer uma palavra curta. Grenal. Nestes dias, dizer essa palavra, puxa, que evoca o trágico, né? Evoca. Mas não é isso que eu quero fazer. Não falo de futebol. Não entendo de futebol. Os que são rio-grandenses aqui, a gente já vai ver por que eu estou dizendo rio-grandenses e não gaúchos. Os que são rio-grandenses aqui já ouviram. Qualquer idade aqui já ouviu. O Rio Grande do Sul vive uma grenalização. Nós somos maragatos ou chimangos, nós somos colorados ou gremistas, nós somos de tal ou qual partido político, nós somos maniqueístas, nós somos incapazes do matiz, nós somos incapazes do meio termo, da mudança de opinião, da gradação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se sentem assim? Quando vocês vêm a um evento como este, vocês acham que nós quem? Cara pálido. Que nós somos assim? É disso que eu quero falar para vocês.
É muito bonito que a maior parte das pessoas aqui tenha falado em histórias de superação contemporâneas. Mas a gente tem que superar muitas coisas que são da história, que são da ancestralidade, que são antigas. A superação também nos exige militar neste tipo de superação. No Rio Grande do Sul, toda a nossa mitologia a respeito de nós próprios evoca uma figura, e essa figura foi o gaúcho. O gaúcho que aqui nós vamos chamar o gaúcho original. O gaúcho quem foi, afinal de contas? Quem é esse cara? É um cara que no fim do século XVII, dirão uns, até o fim do século XIX, quase, dirão outros, mas certamente com todo o miolo do século XVIII no meio, foi viver, se afastou da sociedade colonial e foi viver do exagero de gado que havia nos nossos campos. Por necessidade, porque eram bastardos, filhos de espanhol e português com índia. A genética já mostrou isso, que essa origem sempre é pelo lado feminino dos povos originários. Claro, a gente podia imaginar isso, pela forma como se deu a conquista. Era sempre assim? Não. Os documentos mostram que moços, jovens de boa família, entre aspas, expressão horrível, numa época em que se dizia hidalgo, hidalgo, fidalgo, ou tu é filho de algo, ou tu é o quê? Se tu não fores filho de algo, filho de alguém. Se nota que gente da nobreza crioula, gente bem assentada na vida colonial, também foi viver entre esses caras. Também foi viver de comer aquela sobra. Que sobra? Foi introduzido gado por várias correntes. Aqui a gente pode citar no Rio Grande do Sul as missões jesuíticas, que depois foram achatadas, atacadas, e esse gado ficou por aí numa terra indivisa, cujo limite ainda não era claro, conflagrada, reproduzindo na melhor pastagem do mundo. Excelentes condições climáticas, predadores insuficientes. Claro que deve ter aumentado muito a população de onça, de puma, bem gordos, com aquela terneirada, aqueles bois velhos, mas não davam conta dessa proliferação. O índio também não deu conta dessa proliferação e ficou essa sobra que não se conta aos milhares, se conta aos milhões de gado por esses campos. Esses caras foram viver disso. Antes de eu dizer como eram esses caras, ou como eu acho que eles eram, deixa eu lembrar vocês, eu sei que as pessoas sabem disso, esse mito a partir do gaúcho, que depois resultou nessa confusão, que é usar isso como gentílico, chamar todo mundo que nasce no Rio Grande do Sul de gaúcho, aí sempre que está se falando no assunto fica um pouco confuso. Esse mito tem uma força muito grande na literatura. No caso do Rio Grande do Sul, Partenon Literário, uma agremiação, século XIX, existe até hoje, no seu sucedâneo, mas também pela política, sempre entreverada com essa literatura e com esse intelectual. Pois bem, justamente na época, isso não é por acaso, está aí aquela velha história da invenção das tradições, Eric Hobsbawm, enfim. Justamente na época em que esse personagem verdadeiro, real, histórico e sociológico está desaparecendo, começa essa exaltação. Todas as nossas qualidades, toda a nossa maneira de ser partem daquela personagem, daquela figura. E a gente conhece os efeitos que isso teve com as pessoas que vêm, por exemplo, de países europeus correndo para se agauchar o máximo possível, porque aquilo tem legitimidade garantida ao seu dinheiro de volta. Muito bem, acontece algo no meio do século XX, que é o tradicionalismo gaúcho, que pega isso tudo e potencializa, e dá mais ou menos a cara que nós conhecemos hoje. Certo? Esse cara podia ser o maniqueísta, radical, grenalista? Será que ele saiu da sociedade colonial, que era terrível, que era brutal, para tentar reproduzir aquela ética no campo, vivendo entre 20 amigos ou conhecidos? Não. Para mim, em absoluto. Quando esse mito toma o gaúcho libertário, o caráter libertário do gaúcho, os mitos se fazem sobre coisas verdadeiras. Esse cara era um libertário. Mas vamos falar um pouco de onde ele escapou, do que ele fugia. E ali estava o negro fugido ou não, o negro que desertou de uma força regular. Ali estavam os desertores, muitíssimos, isso é documentado. Ali estavam caras extraídos de corsários, de piratas.
A gente vê um preparo lindo na cabeça de um cavalo, um trabalho de couro feito por um guasqueiro, e ali estão nós de marinheiros de 600 anos atrás. E palavras negras e palavras indígenas, por favor, comidas, tudo que vocês imaginarem. Esse cara então reunia todo mundo, incluía todo mundo. Olha a palavrinha da moda, verdadeira, não deve deixar de ser dita, diversidade. Será que não era este o cara capaz disso naqueles tempos? Quando a sociedade colonial castigava fisicamente as crianças, os soldados, os marinheiros, quando a sociedade colonial promovia execuções públicas, como um show, como uma quermesse, todo mundo ia ver, quando uma questão entre dois amigos era resolvida com um duelo de morte, e quando, por favor, não esqueçamos disso, quando mais graçou, a coisa mais violenta da história ocidental, talvez, sob certo aspecto, que é o Santo Ofício, que é a Santa Inquisição. E o bárbaro, o cara terrível, que diz isso pode, isso não pode, isso eu mato, isso eu piso em cima, era aquele que saiu lá do meio. Não é o que os cronistas dizem. Os cronistas, quase todos do século XIX, os viajantes que andaram por aqui, dizem, por exemplo, Nicolau Dreis diz, os gaúchos não têm da moral senão as noções mais vulgares. Ele quis ser agressivo quando ele disse isso. Mas a gente pensando hoje, é a diferença entre seguir os 10 mandamentos e uma Constituição de 600 artigos. Esses caras, até aqui está, ali não, isso aqui. De resto, as proibições eram muito menos entre eles, a violência era infinitamente menor entre eles. Infinitamente menor. Eu e um amigo íamos tomar um vinho numa pulperia. E aí, tu paga ou eu pago? Ah, não sei, eu não tenho grana, não quero pagar. Eu digo, então vamos jogar o primeiro sangue. O primeiro que cortasse o outro, aquele cortado pagaria. Saíamos abraçados e amigos. Alguém olharia e diria que gente violenta. Violenta na sociedade colonial. O relato dos cronistas mostra que esse gaúcho era capaz da inclusão, inclusive, da opção da orientação de gênero, tão difícil naquela época, difícil hoje. Ele era capaz disso, isso era presente lá. Mas pensem, talvez isso seja uma especulação, e eu esteja arriscando ao dizer isso, mas pensem no que é evidente. Ele se comunicava e convivia com o português e o espanhol, que se matavam, com todas as nações indígenas, com os negros, com os piratas. Esse é o cara que não passa, Grenal, isso sim, o resto é o inimigo, é o contrário. Pode ser. Esse era um cara que contrariava éticas importantes daquela época, como a ética do trabalho, quando ele dizia, está no processo judicial, quando eu preciso de uma camisa eu pego o trabalho, quando eu tenho, eu me mato. Quando ele dizia e contrariava a ética da propriedade, tão importante naquela época, eu moro dentro da minha camisa, debaixo do meu chapéu. Isso é uma citação, isso é verdade, disseram. Gente, eu não tenho mais condições do que vocês de dizer se nós somos assim, maniqueístas e incapazes da inclusão e do matizamento, da matização. Eu não sei dizer isso, mas eu sei dizer que com aquela referência eu vou me sentir tão iludido quanto comendo aquele bolinho de barro. Encham minha boca de areia para não dizer uma besteira dessa, porque é uma grande besteira, e essa figura tem que ser resgatada como alguém que deu origem a uma cultura popular magnífica, que deu origem a um ponto de vista, sim, muito reativo, muito vigoroso, muito ético sobre aspectos muito interessantes, por exemplo, da relação com o ambiente, da relação com os animais. Vejam, por exemplo, aquele menino de 12 anos que está do lado de um viajante alemão e a ovelha está atada, maniada para o churrasco de mais tarde, enquanto o pessoal está fazendo alguma coisa. O guri de 12 anos levanta e degola a ovelha. Volta e diz, que gente sem coração deixar esse animal assim. Liberdade, estava presa. Ela está presa. Faz diferença, ela vai morrer fácil. Fácil. Vou terminar com esse assunto aqui agora. Esse tipo de ética, esse tipo de relação, nós podemos buscar isso. Não ficar caindo nesse bolinho de barro. E usar isso como um ingrediente, como uma flechinha a mais, para a gente pensar. Isso, tanto se fala aqui, isso tão barato hoje. Nós somos assim. Por exemplo, a gente pode identificar o quanto essa radicalidade, quando a gente
cita as revoluções passadas, está na oligarquia e não naquele gaúcho que acabou sendo absorvido ou feito desaparecer por essa oligarquia. Pelas oligarquias, chamemos assim para ser mais honestos. Mas isso são só propostas, possibilidades. A flecha já está en el aire para llenarse de sol. Eu quero que vocês fechem os olhos de novo. E eu vou cantar outra milonga, bem gauchesca. Eu até posso fazer aquela cara assim, em que a gente entrecerra um pouco os olhos e olha a 45 graus bem sério. Porque a maior parte das capas dos discos nativistas são. E eu canto para vocês, para agradecer, enfim, uma vez mais, uma milonga que talvez não seja impossível, talvez a gente pudesse escutar, mesmo que ela soe esquisita, mas tem que fechar o olho.